Todas as manhãs, milhares de homens começam o dia cometendo os mesmos 3 erros e, sem perceber, estão sobrecarregando o órgão mais importante da saúde masculina, a próstata. Acreditam que estão seguindo a rotina normal, mas o corpo, em silêncio, vai acumulando sinais de alerta: urina fraca, vontade constante de ir ao banheiro, cansaço persistente, sono leve e aquela sensação de energia drenada logo nas primeiras horas do dia. Eu sou a doutora Maria Herrera, urologista, e o que vou te contar agora pode mudar sua forma de enxergar as manhãs. O problema não é a idade nem a genética. O verdadeiro inimigo da próstata está nos hábitos automáticos que repetimos logo ao acordar e que inflamam, intoxicam e desregulam o metabolismo masculino sem que a gente perceba. O primeiro erro é começar o dia desidratado. O homem acorda, corre para o café preto e ignora o fato de que passou 7 ou 8 horas sem ingerir uma gota de água. Nesse momento, o sangue está espesso, a urina concentrada e a próstata comprimida por um sistema urinário que tenta funcionar sem o combustível essencial, a água. A desidratação matinal é uma das causas mais comuns de inflamação prostática leve, aquela que não dá febre, mas que aos poucos causa desconforto, dificuldade para urinar e aumento do volume prostático. O segundo erro é o uso abusivo de cafeína em jejum. O café em si não é vilão, mas em excesso e sem alimentação adequada, ele dispara o cortisol, o hormônio do estresse. E o que o cortisol faz? Contrai vasos, reduz a oxigenação e interfere na produção natural de testosterona. Esse trio, má circulação, estresse e queda hormonal, cria um terreno fértil para o surgimento de inflamações crônicas, inclusive na próstata. O terceiro erro é ignorar o movimento matinal. O homem moderno acorda, senta para tomar café, senta para dirigir, senta para trabalhar e passa metade do dia com o corpo imóvel. Quando você passa horas nessa posição, o fluxo sanguíneo pélvico diminui, a drenagem linfática fica comprometida e a próstata sofre. Ela precisa de oxigênio e circulação para se manter saudável, e ambos dependem do movimento. A combinação desses 3 erros, desidratar, sobrecarregar com cafeína e permanecer sentado, é o que eu chamo de tríade inflamatória da manhã. Ela não causa dor imediata, mas, com o tempo, altera a função urinária, prejudica a energia e acelera o envelhecimento metabólico. Mas aqui vem a boa notícia. Você pode corrigir isso em menos de 7 dias. Não com remédios, mas com ajustes simples de rotina. No próximo capítulo, vou te mostrar como esses hábitos surgiram, por que o corpo reage assim e o que acontece dentro da próstata quando você muda essa rotina. Prepare-se, porque entender isso é o primeiro passo para recuperar sua energia e proteger sua virilidade natural. As primeiras horas do dia definem todo o funcionamento do corpo. Durante a noite, o organismo entra em modo de reparo, equilibra hormônios, filtra impurezas, repõe energia celular. Quando amanhece, cada escolha, o que você bebe, come e faz com o corpo, determina se esse equilíbrio será mantido ou rompido. É por isso que 3 pequenos gestos, repetidos todas as manhãs, podem causar um impacto silencioso na saúde da próstata e, por extensão, em todo o sistema urinário e cardiovascular. O primeiro gesto é ignorar a hidratação logo ao acordar. Após horas de sono, o sangue está mais espesso e o rim precisa trabalhar com intensidade para eliminar toxinas. Se não há água suficiente, o corpo concentra a urina, o que irrita as vias urinárias e obriga a bexiga e a próstata a trabalharem sob pressão. Com o tempo, isso pode gerar inflamação de baixo grau e sensação de esvaziamento incompleto ao urinar. A solução é simples: beber de 300 a 400 ml de água ao despertar, antes do café ou do banho. Esse ato reinicia o metabolismo, dilui resíduos e melhora a circulação pélvica. É como abrir as comportas de um rio para que tudo volte a fluir. O segundo hábito prejudicial é começar o dia apenas com café em jejum. A cafeína, quando ingerida sem alimento, estimula o cortisol, hormônio do estresse, e causa constrição dos vasos sanguíneos. Isso reduz a oxigenação dos tecidos e eleva a pressão arterial, criando um ambiente propício para inflamações. A próstata, por ser um órgão altamente vascularizado, sente rapidamente esses efeitos. O ideal é tomar café após uma pequena refeição com proteína leve e gordura boa, ovo cozido, castanhas ou abacate, que amortecem o impacto da cafeína e mantêm o equilíbrio hormonal. Não se trata de abandonar o café, mas de usá-lo a favor do corpo, e não contra ele. O terceiro hábito é permanecer sentado desde cedo. Muitos homens acordam, tomam café, dirigem até o trabalho e passam as horas seguintes diante de uma mesa. A falta de movimento reduz o retorno venoso, prejudica a drenagem linfática e deixa a região pélvica congestionada. Essa estagnação de sangue e linfa está relacionada a inchaço, sensação de peso e irritação prostática. Por isso, o corpo precisa se mover logo nas primeiras horas. Uma caminhada leve de 10 minutos, alguns alongamentos ou respirações profundas em pé já são suficientes para ativar a musculatura do assoalho pélvico e a circulação geral. O movimento matinal é o recado que o corpo espera para começar o dia com vitalidade. Esses 3 comportamentos, não beber água, abusar do café em jejum e permanecer imóvel, formam um padrão tão comum que parece inofensivo, mas o organismo
masculino funciona como um sistema de engrenagens. Quando uma parte trava, as outras compensam, e o desgaste aparece em lugares inesperados. Melhorar amanhã significa proteger o resto do dia. Ao corrigir esses erros simples, muitos homens relatam melhora no sono, no humor e na vontade de realizar tarefas que antes pareciam cansativas. O mais importante é entender que a próstata não adoece sozinha. Ela é um termômetro do estilo de vida. Se a alimentação é pobre, o sono é curto e o corpo não se move, ela reage. Quando há equilíbrio, ela agradece. Portanto, mudar a rotina matinal não é apenas um cuidado localizado, é uma forma de restaurar o ritmo natural do corpo inteiro. No próximo capítulo, vamos explorar por que o organismo masculino reage tão rápido às mudanças na hidratação, na cafeína e no movimento, e como a ciência explica essa conexão entre hábitos simples e saúde a longo prazo. Durante a noite, o corpo masculino trabalha em silêncio. Enquanto você dorme, o fígado filtra impurezas, os rins equilibram líquidos, o coração reduz o ritmo e os hormônios são reajustados. É um processo preciso, como uma equipe de manutenção noturna. Mas, ao amanhecer, tudo depende do que você faz nas primeiras 2 horas do dia. Essas escolhas decidem se o corpo continua em equilíbrio ou se começa um ciclo de inflamação silenciosa que atinge diretamente a próstata. Quando você acorda e não bebe água, o sangue continua denso e a urina concentrada. O rim, que trabalhou a noite toda eliminando resíduos, precisa agora empurrar essas toxinas com um volume muito menor de líquido. O esforço extra causa irritação nas vias urinárias e reduz o fluxo urinário, algo que afeta a próstata de forma indireta. Ela precisa de um ambiente limpo e de boa drenagem linfática para funcionar bem. Sem hidratação, esse sistema fica congestionado e os tecidos prostáticos permanecem mais inflamados. Beber água logo cedo, portanto, não é um simples costume. É um ato de desintoxicação natural. A falta de água também afeta a viscosidade do sangue. Quando o sangue está mais espesso, a circulação fica lenta e a oxigenação diminui, especialmente nas regiões inferiores do corpo, como a pelve. Essa lentidão pode causar sensação de peso, cansaço e uma leve pressão abdominal. É o corpo pedindo movimento e fluidez. E é aqui que entra o segundo hábito: o café em jejum. A cafeína, ao ser ingerida sem alimento, estimula a liberação de cortisol e adrenalina, hormônios que preparam o corpo para lutar ou fugir. O coração acelera, os vasos se contraem, a pressão sobe e o organismo entra em alerta. Esse estado, repetido todos os dias, causa pequenas inflamações internas e altera o metabolismo da glicose e da testosterona. Por isso, muitos homens relatam que ficam agitados de manhã, mas cansados no meio do dia. O corpo vive de picos e quedas de energia. Ao contrário do que parece, não é falta de força, é excesso de estresse biológico. A solução é simples: quebrar o jejum com algo nutritivo antes do café. Isso reduz o impacto da cafeína, estabiliza o cortisol e protege o equilíbrio hormonal que a próstata tanto precisa. O terceiro fator é o sedentarismo matinal. Quando o corpo desperta, a circulação ainda está lenta e as articulações rígidas. Ficar sentado logo ao acordar impede que o sangue flua naturalmente até a pelve, região onde estão órgãos vitais como a bexiga e a próstata. Com o tempo, essa estagnação gera acúmulo de líquido, inchaço e desconforto. A ausência de movimento também reduz a liberação de óxido nítrico, uma molécula que dilata os vasos e melhora a circulação, essencial para manter tecidos oxigenados e saudáveis. Ou seja, mexer-se pela manhã é uma forma direta de nutrir a próstata. A ciência confirma essa conexão. Pesquisas da Universidade de Harvard e da Sociedade Brasileira de Urologia mostram que homens que praticam atividade física leve pela manhã têm menor risco de desenvolver inflamação prostática e apresentam melhor função urinária. O segredo não está em treinos longos, mas na constância. 10 minutos de caminhada, alongamento ou respiração profunda já são suficientes para ativar a circulação e acordar o metabolismo. Todos esses processos, hidratação, alimentação equilibrada e movimento, trabalham juntos como engrenagens. Quando uma delas falha, o corpo reage com sinais discretos: sono fragmentado, fadiga, irritabilidade, micções frequentes. São mensagens silenciosas pedindo correção. Mas quando você começa o dia cuidando dessas 3 bases, o corpo responde rapidamente: urina fluida, mente desperta, energia constante e, principalmente, um sistema urinário e prostático funcionando em harmonia. Esses resultados não vêm de suplementos caros ou de fórmulas milagrosas, e sim de coerência biológica. Seu corpo foi projetado para se autorregular. Ele só precisa que você pare de atrapalhar esse processo com hábitos automáticos. A verdadeira medicina começa nas escolhas pequenas, repetidas todos os dias. No próximo capítulo, vamos falar sobre a parte emocional dessa mudança e como o medo, o descuido e a rotina acelerada fazem os homens ignorarem o próprio corpo até que ele comece a cobrar. É aí que entra a esperança e a oportunidade de recomeçar. Há um momento na vida em que o corpo fala mais alto que a razão, não com palavras, mas com sinais: cansaço constante, noites mal dormidas, vontade de urinar várias vezes, sensação de peso no baixo ventre. Muitos homens ignoram
esses sinais. E quando o fazem, o corpo responde com algo ainda mais forte, a perda da vitalidade. E é nesse ponto que nasce o medo. Medo de estar envelhecendo rápido demais. Medo de perder o vigor que sempre foi símbolo de segurança e força. Mas quero que você saiba algo fundamental. Não é tarde demais. Esses sintomas não significam que o corpo desistiu, mas sim que está pedindo ajuda. A próstata, o coração, os rins, todos eles são órgãos de resistência, projetados para durar décadas. O problema é que passamos anos testando seus limites com descuido, pressa e maus hábitos repetidos. E o preço disso é a inflamação silenciosa, o cansaço sem explicação, a mente turva logo de manhã. Em minha rotina como médica, vejo homens que chegam à consulta com o olhar pesado. Não é apenas preocupação, é culpa. Eles dizem: doutora, eu devia ter me cuidado antes. E eu sempre respondo o mesmo. O corpo humano tem uma capacidade impressionante de se regenerar quando recebe o que precisa. A ciência já comprovou que bastam poucos dias de hidratação adequada, sono reparador e movimento constante para reverter parte dos danos inflamatórios causados por anos de descuido. O segredo é começar. O medo, quando compreendido, pode se transformar em força. E essa força nasce da consciência. Quando você entende o que acontece dentro do seu corpo, o medo dá lugar à ação. Quando você percebe que seu coração lateja melhor, que a mente clareia e que o corpo responde ao cuidado, algo muda dentro de você. Você volta a se sentir dono do próprio ritmo. O problema é que muitos homens foram ensinados a suportar, não a prevenir. Aprenderam a esconder o cansaço, a não reclamar, a seguir em frente mesmo quando o corpo grita. Mas a verdadeira coragem está em ouvir o próprio corpo e agir antes que ele adoeça. Cuidar da saúde não é sinal de fraqueza, é sinal de inteligência e de amor próprio. E aqui está a parte mais bonita dessa jornada. A esperança é real. Já vi pacientes de 70, 75 anos recuperarem disposição, foco e bem-estar apenas corrigindo sua rotina matinal. Quando começaram a beber água ao acordar, reduzir o café em jejum e se movimentar logo cedo, o corpo respondeu. A digestão melhorou, o sono ficou mais profundo, a pressão estabilizou. E o mais importante, a sensação de estar no controle voltou. Essas pequenas vitórias são o que eu chamo de sinais de renascimento. Elas mostram que o corpo ainda está vivo, forte e pronto para recomeçar. Não existe idade limite para recuperar energia. O que existe é o momento da decisão, e esse momento é agora. O medo de adoecer só tem poder quando você não entende a causa. Mas quando aprende o que acontece por dentro e faz escolhas conscientes, esse medo perde força. Você passa a acordar com propósito, e cada gesto, beber água, respirar fundo, caminhar, escolher o que come, se torna um ato de cura. No fim das contas, cuidar da próstata não é apenas sobre urinar bem ou evitar doenças. É sobre honrar o corpo que te acompanha todos os dias, que trabalhou, que carregou peso, que enfrentou a vida. E esse corpo merece descanso, respeito e atenção. Por isso, a mensagem que deixo é simples e poderosa. Não espere o medo virar doença. Transforme-o em motivação. A esperança mora nos pequenos hábitos, e cada manhã é uma nova chance de começar de novo. No próximo capítulo, vou te mostrar como essa transformação acontece passo a passo. As revelações que a medicina moderna trouxe sobre regeneração celular, hormônios e o poder dos rituais matinais para restaurar a energia masculina de dentro para fora. A medicina moderna tem revelado algo que antes parecia impossível. O corpo humano pode se regenerar todos os dias, desde que receba as condições corretas. E isso vale, principalmente, para os homens acima dos 50 anos, cujo organismo responde de forma surpreendente a mudanças simples de rotina. Durante muito tempo, acreditou-se que a perda de energia, os distúrbios urinários e o cansaço matinal eram consequências inevitáveis da idade. Mas os estudos mais recentes mostram o contrário. Pesquisas da Harvard Medical School e da Sociedade Europeia de Urologia confirmam que pequenas correções na hidratação, na alimentação e no movimento reduzem inflamações prostáticas e restauram o equilíbrio hormonal em poucas semanas. A primeira revelação é que a inflamação crônica é reversível. O corpo tem um sistema de reparo celular que é ativado sempre que há boa oxigenação e fluxo sanguíneo constante. Por isso, quando você começa o dia com água, movimento e respiração profunda, ativa o transporte de nutrientes e o processo natural de desintoxicação. A próstata, que é altamente irrigada, se beneficia diretamente disso. Menos pressão, menos retenção, mais fluidez. A segunda revelação é que o cortisol matinal, o hormônio do estresse, pode ser seu aliado ou seu inimigo. Ele é essencial para acordar o corpo, aumentar o foco e preparar o metabolismo. Mas quando você o estimula demais, com café em jejum, pressa, redes sociais e preocupações, transforma um aliado em sabotador. O excesso de cortisol suprime a testosterona, aumenta a inflamação e gera fadiga. A boa notícia é que a ciência já provou. Rituais calmos de manhã, com respiração e hidratação, reduzem o pico de cortisol em até 30%, restaurando o equilíbrio natural entre energia e tranquilidade. A terceira revelação é sobre o movimento como medicina. Não estamos falando de exercícios intensos, e sim de ativação fisiológica. Bastarão 10 minutos de
de caminhada, alongamento ou exercícios de respiração profunda para liberar óxido nítrico, uma molécula responsável por dilatar os vasos e melhorar a circulação. Esse simples gesto, repetido todas as manhãs, melhora a irrigação da região pélvica e ajuda na saúde prostática, cardiovascular e cerebral. Um estudo japonês recente mostrou que homens que caminham ao sol entre 10 e 15 minutos logo após acordar têm menor incidência de hipertensão e inflamação prostática. A luz solar regula o ritmo circadiano e o corpo responde produzindo hormônios de bem-estar e energia. A quarta revelação é de natureza emocional. A constância vale mais que a intensidade. Muitos homens querem resultados rápidos, mas desistem em poucos dias. O corpo, porém, não precisa de heroísmo, precisa de repetição. Basta manter o mesmo ritual por 21 dias para que o metabolismo se reorganize e o cérebro registre o novo padrão como automático. Depois disso, a saúde flui com naturalidade. É o que chamamos de reprogramação biológica consciente. A quinta e última revelação é a mais inspiradora. A vitalidade não depende da idade, mas da coerência entre corpo e mente. Quando você cuida do corpo com atenção, o cérebro libera dopamina e serotonina, neurotransmissores do prazer e da motivação. Esse circuito bioquímico reforça a sensação de bem-estar, reduz o estresse e mantém o organismo em estado de equilíbrio. É um ciclo virtuoso. Quanto mais você se cuida, mais o corpo quer continuar se cuidando. Essas descobertas provam que a medicina preventiva é o caminho mais poderoso para o envelhecimento saudável. Não é sobre curar doenças, mas sobre evitar que elas apareçam. Cada copo d'água pela manhã, cada respiração consciente e cada passo dado ao nascer do sol enviam a mesma mensagem ao seu corpo. Estou cuidando de você. E o corpo entende. Responde com mais disposição, sono profundo, digestão equilibrada e serenidade. Essa é a verdadeira ciência da longevidade. Pequenas ações diárias com grandes efeitos cumulativos. No próximo capítulo, vou te mostrar como transformar tudo isso em um ritual matinal permanente. Uma prática simples, de poucos minutos, capaz de proteger sua próstata, seu coração e sua energia pelo resto da vida. Tudo o que você aprendeu até aqui se resume a uma verdade simples. O seu corpo quer viver bem, basta você permitir. Ele não precisa de fórmulas milagrosas nem de remédios complexos, só de coerência, atenção e rotina. O segredo da vitalidade depois dos 50 não está em um suplemento, mas em um ritual, as primeiras 2 horas do dia. É nesse pequeno intervalo que o organismo decide se vai funcionar com equilíbrio ou se vai carregar inflamações pelo resto do dia. Por isso, quero te ensinar um método simples, que chamo de ritual dos 3 pilares da manhã saudável. É a forma mais prática e comprovada de cuidar da próstata, do coração e da energia masculina, e qualquer homem pode fazer em qualquer idade. O primeiro pilar é a hidratação consciente. Ao acordar, antes de qualquer café ou celular, beba de 300 a 400 ml de água pura, em temperatura ambiente. Se quiser potencializar o efeito, adicione algumas gotas de limão ou uma pitada de sal marinho natural. Isso ajuda a equilibrar minerais e a acordar o sistema digestivo. Esse simples gesto já reduz a viscosidade do sangue, ativa o metabolismo e limpa o trato urinário. É o bom dia que o corpo espera receber há anos. O segundo pilar é o movimento leve. Caminhe, alongue, respire fundo. Não precisa correr nem fazer esforço excessivo. Basta mover o corpo por 10 minutos, de forma calma e presente. Ao se mover, você estimula o fluxo sanguíneo na região pélvica, oxigena os tecidos e melhora a drenagem linfática. Tudo isso reduz a pressão sobre a próstata e o inchaço das vias urinárias. É um exercício de respeito com o próprio corpo, não de exaustão. O terceiro pilar é o despertar tranquilo. Evite o café em jejum e, principalmente, a correria mental logo ao acordar. Antes de olhar mensagens ou notícias, sente-se por 1 minuto em silêncio. Respire fundo. Sinta o ar entrando e saindo. Depois, tome seu café acompanhado de algo nutritivo. Um ovo cozido, uma fatia de abacate, frutas de baixo índice glicêmico. Assim, você transforma o café em combustível, não em gatilho de estresse. E o cortisol matinal, em vez de subir bruscamente, se estabiliza, trazendo foco e disposição. Esses 3 pilares, água, movimento e calma, formam a base de um corpo em harmonia. Eles ativam o coração, desintoxicam o sangue, reduzem inflamações e equilibram hormônios. E o mais bonito é que ao longo das semanas, o corpo responde com gratidão. Os sintomas de cansaço diminuem, o sono melhora, a mente se torna mais leve. Você percebe que a idade não é inimiga, é apenas um convite para viver com mais consciência. Como médica, vejo isso todos os dias. Homens que chegaram exaustos, desanimados e que hoje caminham com vitalidade, apenas porque decidiram mudar as manhãs. Eles descobriram que o corpo é sábio. Quanto mais você o respeita, mais ele te devolve equilíbrio e energia. Então, a partir de amanhã, faça o teste. Acorde 20 minutos mais cedo. Beba sua água, mova-se, respire e só depois comece o dia. Observe o que acontece depois de uma semana. Você vai notar clareza mental, leveza e um vigor silencioso, como se algo dentro de você tivesse despertado de novo. E é exatamente isso. Você não perdeu sua energia, apenas a deixou adormecer. O seu corpo ainda tem tudo o que precisa para viver com força e serenidade. Só
só está esperando que você o escute. A partir de agora, cada manhã é uma nova chance de cuidar daquilo que te sustenta. Não espere os sintomas aparecerem. Comece hoje. Porque cuidar da próstata é cuidar da sua vida, da sua confiança e da sua liberdade. Comente a palavra gratidão se este conteúdo te ajudou a entender melhor seu corpo e compartilhe com outro homem que precisa acordar para a própria saúde.